Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Nação, eu estava procurando uma imagem que tivesse todos os troféus que o Flamengo conquistou nos últimos tempos, e acabou que eu achei essa daí nas redes sociais, no WhatsApp, me mandaram essa imagem, é uma montagem, porque o Flamengo não juntou todos os troféus, mas olha só, fica até difícil de eu mostrar, olha, tem as duas Libertadores ali, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Recopa, Supercopa do Brasil. É esse o legado que o técnico Vitor Pereira vai encontrar quando chegar no Flamengo. Vai ver nas paredes do Ninho do Urubu as imagens dos craques que nos propiciaram chegar a esses troféus que estão aqui atrás. Por isso, ele tem que chegar batendo o pé mesmo, colocando as suas convicções e com carta branca para poder fazer as mudanças que eles julgam que sejam as mudanças corretas. E eu vou falar muito sobre isso com vocês aqui. Tem muito torcedor rubro-negro que está preocupado se o Gabigol, se o Felipe Luiz, se o Davi Luiz vão aceitar bem o Vitor Pereira, uma vez que os jogadores rubro-negros queriam a continuidade do trabalho do Dorival Júnior. Eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso, o que eu apurei sobre isso, e vocês vão entenderem que Flamengo é esse que vai se apresentar em 2023, tomara sobre a batuta de Vitor Pereira. Também quero falar sobre a transferência do Hugo Souza para a equipe do Estoril, de Portugal. Além, é claro, de falar um bocadinho com vocês de Copa do Mundo. Hoje temos dois times que têm jogadores da seleção do Mengão Queridão que vão atuar como titulares. Então eu vou trazer essa novidade aí para vocês também. Mas por enquanto eu quero pedir o seu like, a sua inscrição. Quero te pedir o favor de divulgar o nosso canal. Sabe como? Se você me vê postando um vídeo no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha nos seus grupos também, no Twitter, retuita para dar mais alcance pra gente. E é claro, daquela maneira que eu sempre peço para vocês, que é vocês falando com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas do seu convívio, para que elas saibam da existência, não só do Fla Nação VVP, mas também do Resenha Rubro-Negra. Ajuda a gente a crescer com os nossos canais. Vocês sabem que os nossos canais crescem por conta de vocês que estão aí do outro lado. A gente tenta fazer um trabalho super sério, super baseado na verdade, sem sensacionalismo, sem aquela papagaiada todas. Eu quero que o legado dos canais sejam a credibilidade, a confiabilidade para com vocês do outro lado. Do mesmo jeito que meu filho confia em mim quando eu tomo uma decisão em casa, dentro da minha família, eu quero que vocês confiem nos nossos canais, porque vocês são a nossa família de trás das câmeras, e eu os considero assim de verdade, tá bom? Bom, hoje é o último dia para vocês participarem do sorteio da Bet7K, onde vocês podem concorrer a um iPhone e a muito dinheiro para poder apostar na plataforma. Então espia só o recadinho, corre, faz tudo que a gente está falando lá no recadinho para você poder concorrer a esses prêmios que a Bet7K está oferecendo. É pai e bola e eu já volto com as informações do Mengão Queridão. Entre o dia 21 e o dia 28 de novembro, a Bet7K vai estar com uma sensacional promoção da Black Friday. Espia só, você pode levar um iPhone 12 novinho nessa Black Friday por apenas R$25. É isso mesmo, nação. iPhone, uma camisa da seleção, mais R$10.000 de bônus por apenas R$25. Parece mentira, né? Pera aí que eu vou explicar para vocês como é que funciona. A Bet7K está com uma campanha na Black Friday arrasadora, que é a seguinte: cada aposta que você fizer de R$25 vai gerar um ticket para concorrer a um sorteio no dia 28 de novembro. E se liga só, não tem um prêmio só não. Serão vários ganhadores, o que aumenta suas chances. O primeiro prêmio será um iPhone 12, mais R$5.000 de bônus. O segundo prêmio, uma camisa da seleção brasileira, mais R$3.000 de bônus. E o terceiro prêmio, R$2.000 de bônus. Então não perca tempo. Clica no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Se você já for cadastrado, faça uma aposta. Se você não for, você tem até
R$ 1.200 de bônus no primeiro depósito. Colocou R$ 50, ganha mais 50. Já são 4 tickets, né? Pois é, clica agora, faça o seu cadastro e não perca essa excelente oportunidade. Agora saca só, nação, é só do dia 21/11 até o dia 28/11. 28 tem o sorteio, então não percam absolutamente essa promoção da Black Friday do nosso queridíssimo patrocinador Bet7k. Nação, daqui a pouquinho tem Copa do Mundo, daqui a pouquinho tem um Brasil em campo. A gente vai ter Brasil e Suíça. Se o Brasil vencer, o Brasil já estará classificado para as oitavas de final da competição. Eu até estou torcendo muito para isso, que costuma no terceiro jogo o treinador usar aqueles jogadores que não foram usados nos 2 primeiros jogos. Então, pode ser que no terceiro jogo a gente tenha o Pedro atuando, o Everton Ribeiro atuando, mas hoje, com a lesão do Neymar, quem vai entrar no lugar do Neymar é o Fred. E aí o Tite vai antecipar, vai adiantar o Paquetá para que o Paquetá faça a função que o Neymar desempenhava na seleção. Não há garantias alguma que o Neymar vá voltar ainda durante essa Copa do Mundo. A garantia é que nem ele, nem o Danilo, que sofreram problemas de entorses, um no tornozelo e o outro, me parece que na coxa, né? Eles não vão ser cortados, eles vão ficar até o final. Mas se vão ser utilizados ou não, vai depender muito do progresso dos jogadores. E aí o Lucas Paquetá passa a assumir a posição mais importante da seleção brasileira. E não menos importante ainda será o desempenho do Vinícius Júnior daqui para frente. Ele é o Neymar dessa seleção agora. Ele é o atleta mais habilidoso, capaz de ir no 1 contra 1, até no 2 contra 1, resolver uma situação, porque do lado direito aquele Rafinha é horroroso. Tomara que o Rafinha faça um jogo melhor hoje e melhore na Copa, mas para mim o primeiro jogo do Rafinha foi ridículo. Então nós temos hoje a seleção brasileira entregue a 2 crias do Mengão Queridão. Por isso é tão importante a base. Por isso o Flamengo se tornou o gigante que se transformou. 2 jogadores da base do Flamengo hoje carregarão a seleção brasileira no jogo contra a Suíça, no jogo seguinte e na classificação para as oitavas e para as quartas. E eu acredito que vai ser assim até a final. Agora, não são só os crias do Flamengo que estão com responsabilidade grande, não. Às 16 horas tem um jogão de bola. Uruguai, Portugal, Portugal e Uruguai. O Portugal de Cristiano Ronaldo e de Vitor Pereira, provável treinador do Mengão para 2023, vai enfrentar a seleção uruguaia, a Celeste Uruguaia. E aí nós teremos hoje, muito provavelmente, o Arrascaeta como titular absoluto da seleção. Nos últimos 7 jogos do Arrascaeta pela seleção uruguaia, o homem marcou 5 gols. Ele vai ser o responsável hoje, assim como o Lucas Paquetá, por conduzir a seleção celeste à sua primeira vitória na competição. Então hoje nós temos às 13 horas a dupla rubro-negra Paquetá e Vinícius Júnior, e às 16 horas Guilherme Varela e Arrascaeta podendo ser titulares contra a equipe de Portugal, de Cristiano Ronaldo e também na torcida do técnico Vitor Pereira. Agora é o seguinte, eu quero falar sobre o Hugo, tá? Eu tô vendo saindo pra tudo quanto é lado aí que o Hugo já fechou com o Estoril, bibi, babá, pibi, bobô. Bom, fui pesquisar essa situação, mas do outro lado da conversa. Vocês sabem que aqui no nosso canal a gente procura todos os lados. A imprensa brasileira está dizendo que o Estoril vai contratar ou já fechou com o Hugo. Só que hoje o Estoril conta com 3 goleiros e não há movimentação no Estoril para venda de nenhum dos 3 goleiros, empréstimo de nenhum dos 3 goleiros. Então lá em Portugal o que eles dizem é o seguinte, que essa história do Hugo no Estoril é uma coisa que vem do Brasil, até rimou. E lá em Portugal mesmo, eles não estão sabendo disso não, eles estão até estranhando, porque o Estoril está indo muito bem com seus 3 goleiros, e não há uma movimentação imediata do Estoril para poder vender ou emprestar um dos seus goleiros. Bom, de qualquer forma, as movimentações podem acontecer tão logo o Hugo chegue, né? Pode ser que eles contratem o Hugo, vejam o desempenho do Hugo perante aos outros 3 goleiros e decidam por se livrar, por assim dizer, de um dos outros 3 goleiros. Né? Isso pode acontecer também, mas a imprensa portuguesa ela está estranhando essa movimentação do Estoril para contar com o Hugo. É verdade que em outras épocas o Estoril tentou o Hugo e não conseguiu. É um desejo antigo do Estoril, mas nesse momento está bem estranho o encaixe do Hugo ali na equipe do Estoril por ter 3 goleiros e os 3 gozarem
de boa reputação junto à diretoria e ao técnico do Estoril. Mas pode ser aquilo que eu falei. Pode ser que eles queiram que o Hugo chegue, veja como que o Hugo joga, para poder se desfazer de um dos 3 goleiros. Agora, e se o Hugo não for suficiente? O que o Estoril vai fazer com o Hugo? Vai emprestá-lo? Vai deixá-lo como 4º goleiro? A sina do Hugo, eu ia dizer a saga, mas não é a saga, é a triste sina do Hugo. Vai continuar com ele disputando ali a 3ª vaga de goleiro de uma equipe, só que antes ele disputava no Mengão, com muitas possibilidades de visualização, de visibilidade. Agora ele vai pro Estoril, vai ficar escondidinho. Bom, não sei. Vamos ver as próximas movimentações e o que vai acontecer realmente com o nosso quase ex-goleiro Hugo. Vamos falar sobre o Vitor Pereira agora. A gente tem falado muito sobre Vitor Pereira, sobre Dorival Júnior, mas a parada é a seguinte, o Dorival é passado, acabou, obrigado, valeu, tchau. Não tem por que falar mais do Dorival, tem por que falar do Vitor Pereira a partir de agora. Eu tenho visto, reparado nas redes sociais, que muitos torcedores rubro-negros estão preocupados com a questão do entrosamento do elenco com o Vitor Pereira. Gente, nós não estamos contratando um paizão. Paizão era o Renato Gaúcho, paizão era o Joel Santana. A gente está contratando um treinador, um disciplinador. O Vitor Pereira, ele vai muito na linha do Jorge Jesus. Ele é um disciplinador. Se o jogador não bater boca com ele via imprensa, o grupo rapidinho vai para o lado do Vitor Pereira. Ah, mas o Vitor Pereira teve problema com o Diego. Teve mesmo. Quando o Diego já estava assim, não servindo mais para clubes europeus. Ah, mas ele teve problema com o Ozil. Teve sim. Quando o Ozil envelheceu e não estava apresentando o futebol que precisava ser apresentado. Ou seja, Davi Luiz, Felipe Luiz, Vidal, escreveu no Neu, pau comeu. E é assim mesmo, ele defende os interesses do clube que ele está trabalhando. Se os caras não se empenharem, não conseguirem jogar, eles vão pro banco. E tem que ir caladinho, porque se reclamar, ele vai afrontar. Ele afrontou o Roger Guedes. Ah, ele teve problema com o Roger Guedes. Claro, o Roger Guedes queria escolher posição, queria treinar do jeito que queria. O Roger Guedes teve problema no Palmeiras, teve problema no Atlético Mineiro. O Ozil não foi convocado para a seleção da Alemanha. Então é só olhar os jogadores aí que ele teve problema e ver em que momento esses jogadores tiveram problema com ele. E aí a gente vai entender que tudo que ele fez até então foi em prol dos clubes que ele estava trabalhando. E tem que ser assim, gente. Ah, mas os jogadores queriam um Dorival Júnior. O jogador não tem que querer nada para começo de conversa. O jogador tem que chegar no clube e trabalhar forte. Eu não quero o Vitor Pereira para casar com as minhas filhas, eu quero ele para dirigir o Flamengo. O Jorge Jesus é linha duríssima. Quantas vezes a gente já viu o Rafinha batendo boca com o Jorge Jesus? A gente chegou a ver o Rafinha segurando o Gerson, porque o Jorge Jesus deu uma catracada no Gerson, que o Gerson queria ir para cima do Jorge Jesus. O Reinier, coitadinho, quanto que o Reinier escutou de bronca do Jorge Jesus? O Gabigol escutou muita bronca do Jorge Jesus. No final das contas, o que aconteceu, meus amigos? Batemos campeões jogando um futebol maravilhoso. Esses treinadores, eles não têm que ser mãe, pai de jogador nenhum. Eles têm que convencer os jogadores pelo que eles fazem em campo. Eu tô vendo os jogadores do Corinthians comemorando a saída do preparador físico, do Vitor Pereira. Sabe por quê? Porque o preparador físico do Vitor Pereira puxava demais os treinos. Aí é como se você contratasse um personal training dos bons para pegar sua avózinha para treinar. Sua avó não vai conseguir acompanhar o ritmo do personal. E era isso que acontecia no Corinthians. Os anciões, que são os jogadores do Corinthians, não conseguiam acompanhar o ritmo frenético do preparador do Vitor Pereira, aquele barbudão que eu apresentei para vocês no vídeo outro dia, lá no Fla Nação VP. Agora, os jogadores do Flamengo são diferentes. Esses caras gostam de trabalhar. Esses caras gostam de ter preparo físico forte. Esses caras gostam de serem cobrados fisicamente, taticamente. Se o treinador provar para eles que alguma coisa pode acontecer e conseguir convencê-los daquilo, eles vão correr por esse cara a vida inteira. Foi isso que aconteceu com o Jorge Jesus. A gente vivia pedindo para ter um preparador físico igual ao do Reinaldo Rueda. Lembra? Vamos, gente, vamos! E o Ilharão reclamou, o Diego Ribas reclamou, mas o time andava nos cascos. Chegamos a 2 finais, Copa do Brasil e de Sul-Americana. Aí agora o do Jorge Jesus era do mesmo jeito. A mesma correria, a mesma exigência.
Agora vai chegar mais um, exigente, brabo, e quer profissionalismo. Esses jogadores do Flamengo, a tendência é que eles vão adorar a comissão técnica do Vitor Pereira. A começar que tem 3 treinadores com licença pró da UEFA. 3 treinadores na comissão técnica do Vitor Pereira têm a licença pró UEFA. Eu vi aqui nos comentários muitas pessoas falando assim: o Fabrício está empolgado com esse Vitor Pereira, com essa comissão do Vitor Pereira, por causa da grife. Gente, é claro que nem tudo que tem grife é melhor. Mas presta atenção. Depois de Jorge Jesus foi Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Agora a gente está num patamar da altura ou mais da do Jorge Jesus. Para ser mais, vai depender daquilo que o Vitor Pereira fizer no Flamengo. Mas o próprio Mister disse que o Vitor Pereira consegue ser mais ofensivo que ele próprio. Eu não estou empolgado com a grife, eu estou empolgado com os profissionais que o Vitor Pereira está trazendo. Eu trouxe para vocês lá no Fla Nação MVP o currículo de cada um deles. Um dos integrantes da comissão técnica tirou a maior nota em 2019 nesse curso de licença para treinador da UEFA. A maior nota. Gente, a gente reclamava do Dorival que ele não tinha uma leitura de campo. Nem ele, nem o filho dele. 3 caras na comissão dele são formados e têm notas excepcionais como treinadores licenciados UEFA Pro. Esses caras vão ter condição de enxergar o jogo melhor do que ninguém e ajudar o Vitor Pereira em tudo. Se você monta uma empresa, você faz uma entrevista. Se você pega na entrevista um cara que não tem faculdade, que não é formado naquilo que você precisa, mas o cara é cobrão demais, tem uma experiência monstruosa e está acima dos demais, você contrata ele. Agora, quando você tem um cara que não tem a faculdade naquilo que você precisa e não é tão bom assim, é limitado, e aí você tem um outro que é formado, que tem pós-graduação, que tem MBA, que tem não sei o quê, não sei o quê. É claro que você vai no cara. Não é só pela grife, mas é pelo conhecimento adquirido. Vitor Pereira foi campeão na Grécia, foi campeão na China, foi campeão na Turquia, foi campeão em Portugal. Por que que no Flamengo seria diferente? Claro que pode ser, mas que é o melhor, a melhor escolha da diretoria é. Eu não tenho, assim, um pingo de resquício de, perdemos o Dorival. Não tem. Pode ser que no final da temporada do ano que vem o Dorival seja campeão no time que ele esteja e nós não. Mas, desportivamente hoje, o Dorival Júnior não chega aos pés do Vitor Pereira e a comissão do Dorival, essa aí, então, nem dá. Não estou desfazendo o Dorival, eu estou falando profissional por profissional. De vez em quando a gente não compara o time do Corinthians com o do Flamengo, o time do Atlético Paraná com o do Flamengo, o time do River Plate com o time do Flamengo, comparando treinador com treinador, mas não tem como. Não dá nem para saída, o Dorival e a sua comissão. Dorival é um cara espetacular, uma pessoa sensacional. Torço muito por ele na carreira, longe do Flamengo. Sim, estou muito animado com o Vitor Pereira. Acho que se ele conseguir provar para os atletas que ele tem um plano, como diz o Diego, os atletas vão comprar o barulho. E os atletas sabem quem é Vitor Pereira porque urraram para tirar deles a Copa do Brasil. Se não fosse os 2 pênaltis perdidos, sei lá o que tinha acontecido naquela Copa do Brasil. Então sim, eu estou empolgado com a comissão do Vitor Pereira, com o próprio Vitor Pereira, e estou torcendo para dar certo. Se der errado, eu sei que vai aparecer um monte de engraçadinho, tá vendo, Fabrício? Você tanto fez, bababá. Eu não sou treinador, eu não sou dirigente, eu apenas torço para o Clube de Regatas do Flamengo e torço para que o Flamengo traga a melhor opção sempre. Entre Dorival e Vitor Pereira, para mim não há dúvidas que o Vitor Pereira é melhor. Se ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho, só o tempo dirá, nação. Só o tempo dirá. Eu sei que enquanto o tempo rolar, eu vou torcer demais para ele conseguir. Nação, por enquanto é isso. Bora assistir o jogo do Brasil. Depois, bora assistir o jogo do Uruguai. E torcer para as 2 seleções se classificarem à segunda fase da Copa do Mundo, que são as 8ª de final. Eu peço mais uma vez o seu like, a sua inscrição. Peço também o carinho de vocês, nos recomendando para as pessoas do seu convívio. Quem sabe elas vêm, assistem aos vídeos, gostem e acabem se inscrevendo. É só assim para o nosso canal crescer, tá valendo? Tenham uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, um excelente jogo do Brasil e do Uruguai. Fiquem com Deus. Saudações.
rubro-negras. Obrigado, nação.